Olá, amigos e amigas do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. Aqui estou mais uma vez, Edivaldo César, para contribuir com o momento de estudos, momentos doutrinários da casa, com prazer e alegria de estar colaborando com esse momento. E nesta noite, capítulo do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Estudo realizado pelo grupo do NEPOM. Então, para iniciarmos o nosso trabalho desta noite, convido a todos para que possamos refletir, meditar, recolhermos interiormente na mensagem do Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografado pelo senhor Divaldo Pereira Franco, e o capítulo é o 3, que diz assim: mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Mensagem da mentora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Então, esta é a mensagem de abertura do trabalho desta noite, e que possamos mentalmente recolhermos no nosso próprio íntimo, trazendo a imagem de Jesus de Nazaré, esse espírito de luz que orienta e que ilumina os estudos da vida no planeta Terra. Para que essa luz envolva toda a humanidade, como sempre o faz. E neste momento, particularmente, a todos que se encontrem vinculados no Núcleo Espírita da Polícia Militar, através dessa proposta de estudo no âmbito virtual, encarnados e desencarnados. Que o Mestre abençoe e ilumine a equipe espiritual responsável pela casa nos dois planos, e que os estudos desta noite possam ficar impregnados no íntimo de nossa consciência, lembrando desse grande convite do amoroso irmão e mestre de Nazaré sobre as moradas da casa do Pai. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ampare a todos, agora e sempre. Obrigado mais uma vez pelo convite. Assista do Departamento Doutrinário da Casa, e aqui estamos para o estudo e as reflexões necessárias. João Evangelista, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque há muitas moradas na casa de meu Pai. E se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou, tenho ido, e que vos houver preparado lugar. Após a minha ida, caminhando como sempre, como rotineiro do planeta Terra, o mensageiro da luz e do amor. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim. A mensagem do Mestre de Nazaré. A fim de que, Mestre? A fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, a mensagem de Jesus aclarando desde aquela época para nós as diversas moradas da casa do Pai. E ele convidando, ensinando os apóstolos, dizendo: se as moradas não fossem reais, eu já vos teria dito, para que vocês não se enganem, acreditando que existiam outras moradas além da terra. Mas ele confirma. Há muitas moradas, não somente o educandário planetário chamado Terra, onde ele se encontra como o grande orientador espiritual. Encontrei uma mensagem muito interessante sobre os sinais dos tempos. Essa mensagem conta-nos que um velho senhor analfabeto
orava com tanto fervor e com tanta fé, com tanta humildade cada noite, que certa vez o seu chefe, um rico caravaneiro, que possuía ouros, pratarias, camelos, bois, jumentos, chamou e perguntou: por que oras com tanta fé? Como tu sabes que Deus existe, se nem lê tu sabes? E ele diz: grande Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos seus sinais. E ele pergunta: como assim? Me explique melhor. Aí pergunta para ele: como é que o senhor reconhece quando recebe uma carta de um amigo, de um parente? E ele diz: eu reconheço pela letra, pela caligrafia. Muito bem. Como é que o senhor reconhece qual foi o animal que passou em sua tenda durante a noite? Se foi um cavalo, um jumento ou um boi? E ele diz: eu conheço pelas pegadas. Como conheces uma joia, se ela é verdadeira ou não? Ele diz: pelo ourives, pela grafia, pelo lapidar. E ele chama o Senhor: vem cá, Senhor, no meio do terreiro, e diz assim: olha lá para cima. Aqueles sinais lá em cima, Senhor, não podem ser dos homens. E conta-nos a história que o rico caravaneiro, naquele momento, com os olhos em lágrimas, ajoelhou-se e também começou a orar, juntamente com esse homem simples, humilde, mas que percebe os sinais do Pai. São as moradas da casa do Pai, como nos dizem os Espíritos. Na noite, antes de dormir, contempla o céu estrelado. E tu sabes que a cada estrela daquela é um sol que gira em torno de um mundo que se encontra às milhares no universo. E a mentora Joana de Ângeles nos diz no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda que a ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. Na faculdade medieval, analisava, olhava, admirava, contemplava, mas alguns ainda não raciocinavam. Por que que aqueles astros estão em harmonia constante? Por que que a Terra gira? Por que que o Sol se põe? Por que que a noite chega e nos apresenta as estrelas que nós não víamos em determinados momentos e passamos a ver? E ela continua dizendo que o conceito geocêntrico do universo expressava o limite ainda imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso hostil e castrador das expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade que sempre se encontram íncitos nos seres humanos. Então, está lá nesse capítulo Diversidade de Moradas, traz o conceito que se acreditava que a Terra era o centro do universo. Quantos indivíduos foram mortos? Quantos indivíduos que assim pensavam, que paravam para meditar na obra de Deus, tiveram que se calar, para não deslumbrar-se, para não passar o conhecimento para a humanidade? Ela nos chama presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso ainda hostil e castrador das expressões de liberdade. Então, graças a Deus, hoje nós temos a liberdade de proclamar através da doutrina espírita que há muitas moradas realmente na casa do Pai, e que já existem moradas, com certeza existem moradores. E esses moradores somos nós, espíritos, viajores do universo, que estamos em toda parte, convidados pelo amoroso Pai e pelo irmão Jesus de Nazaré, para que possamos fazer a nossa viagem planetária, desenvolvendo os potenciais divinos que habitam no íntimo de cada um de nós. Então, Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, foi lançado em 2000 para celebrar o Evangelho de Jesus na Terra, a vinda de Jesus à Terra 2000 anos após. E pela psicografia do Sr. Divaldo Franco,
ela analisa os capítulos do Evangelho à luz da psicologia profunda, para que hoje nós possamos interpretar, entender, compreender, introjetar em nossa própria consciência como ensinamentos para a vida eterna. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Serve, servirão e continuarão servindo para todos os tempos. Qual o significado destas palavras de Jesus? Há muitas moradas na casa de meu Pai. João, capítulo 14, item 2. O Evangelho segundo o Espiritismo já nos aclara, através da equipe espiritual, que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E cada mundo desse habitam seres espirituais de acordo com a sua condição moral, com a sua condição evolutiva, com a sua necessidade de aprendizado, assim como nós hoje estamos alunos matriculados nesse educandário, chamado Planeta Terra, que tem como grande diretor ele, o amigo, irmão e mestre Jesus de Nazaré. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus hoje já podem ser interpretadas se referindo ao estado íntimo, o estado venturoso ou desgraçado, sofrido do espírito na erraticidade. Estado de pacificação íntima, porque os mundos que nós habitamos estão de acordo com os mundos íntimos que nós carregamos em nós, com a consciência, ou presa pelos atos negativos praticados, ou se libertando a cada momento pelo esclarecimento, pelo estudo, como nos diz a mentora Joana de Ângeles, no livrinho chamado Vida Feliz. Estudar liberta. Estudar nos auxilia a sairmos do estado do desconhecimento que nós ignorávamos. E hoje estamos em outro patamar. Então, o estudo é uma das asas da evolução. Lembramos o Espírito Verdade quando nos diz judicialmente aos espíritas, cristãos que somos vinculados ao Evangelho de Jesus, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos, porque o amor e a instrução são as duas asas que vão nos levar como espírito ao estado de angelitude, porque estamos agora, nesse momento, em experiências humanas, mas somos seres espirituais, nós já sabemos, em todos os momentos da nossa existência. Ao longo do nosso processo evolutivo, nosso irmão Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos diz que nós, espíritos, crescemos no conhecimento e nos aprimoramos na virtude, estruturando pacientemente, no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Olha que texto maravilhoso. Ao longo do processo evolutivo, porque estamos em processo, desde o momento da criação, dotados de potencialidades divinas, e ao longo das experiências, essas potencialidades vão sendo afloradas, descobertas, vivenciadas. E a partir daí ele nos diz que é no seio do espaço do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. A beleza imortal divina está em nós, porque nós fazemos parte dessa grande obra e não estamos à parte. Então, todo movimento que o Espírito faz, enquanto encarnado ou desencarnado, nós estamos colaborando com o aperfeiçoamento da obra em nós. Porque Deus não cria nada imperfeito. As potencialidades divinas que estão intrínsecas na nossa natureza, na nossa condição de espírito, estão em desenvolvimento. E para que esteja em desenvolvimento, nós precisamos experienciar. Experienciar na matéria, no corpo físico, no mundo material. Independente disso, como ele nos fala, existem as esferas espirituais, às quais os seres nós chegamos, carregados da bagagem que nós construímos de acordo com as nossas vivências passadas e atuais. Porque o passado está refletindo hoje em nossa atual existência. E aí a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios da doutrina espírita,
nos fala que, através da reencarnação, nós podemos estar vinculados a um desses mundos, de acordo com as nossas necessidades. Deus, criador e mantenedor da vida, criando princípio espiritual e princípio material. O princípio espiritual se diferencia da matéria porque tem inteligência, desenvolve essa inteligência e, em determinado momento, acopla-se à matéria para evoluir. E acoplando-se à matéria, é preciso que exista, que viva, que experimente num plano material, idêntico à matéria do corpo que nós utilizamos. Para quê? Para evoluir. E, através da evolução, alcançarmos a perfeição, que é um dos outros princípios da doutrina espírita, através da pluralidade das existências, que são várias. Não estamos aqui pela primeira e nem pela última vez, porque, de acordo com a bagagem de conhecimento que nós já temos, isso prova que nós já fizemos uma caminhada até adquirir, estamos adquirindo novamente, continuando o processo, para que no futuro, lá adiante, onde quer que nós estejamos, estaremos sempre dando continuidade, porque a evolução não para. E Jesus como modelo e guia. A comunicabilidade dos espíritos. A prova está através da doutrina toda codificada, através da orientação da equipe espiritual dos desencarnados para os encarnados, para que nós pudéssemos estar aqui agora, estudando o Evangelho de Jesus, nesse capítulo que é científico. Provar a existência das moradas da casa do Pai. O que hoje a nossa ciência está buscando, encontrando diversos argumentos e necessidades, fatores esses que comprovam a realidade dos mundos outros diferentes da Terra, como a busca da água, a busca do ar, a busca dos seres elementares que estejam habitando, porque muitas vezes estão pesquisando e encontrando clima suficiente para a existência da vida. Então, que objetivo teria o Pai criar e não colocar seres para desfrutar das moradas da casa do Pai? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o abrangente conhecimento das ordens da primeira. Refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. Segundo, indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual dos desencarnados, porque aqui também nós estamos no mundo espiritual. Somos espíritos. A diferença é que estamos vestidos no corpo carnal, para onde iremos após a desencarnação. As vibrações sutis, de acordo com a matéria que compõe o perispírito, que ainda é semimaterial, em processo de depuração, à medida que nós estamos melhorando intelectualmente, moralmente, colocando em prática o bem que estamos aprendendo. E a terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos, moradas, entre aspas, de cada espírito, independentemente do plano de vida em que cada um de nós estejamos situados. Então, há várias moradas na casa do Pai, e essas moradas estão disponíveis para os senhores do universo. Filhos de Deus, herdeiros de Deus somos nós, espíritos, porque o universo foi criado, gerado, emanado do Criador e mantenedor para os seres espirituais criados por Ele. E esses seres somos nós. Então, essa pluralidade dos mundos habitados no Evangelho nos leva a interpretar, hoje, o texto evangélico. Não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, anotado por João no capítulo 14, versículo 1. Então, não se atemorizem, meus filhos, meus irmãos. Por quê, mestre? Porque há muitas moradas na casa do Pai. Tais palavras foram proferidas quando, durante a última ceia de Jesus, antes do seu martírio e da sua crucificação. Últimas instruções que o mestre deixava para os discípulos, para os apóstolos, porque ele percebia, no semblante e na energia de cada um, que eles estavam se entristecendo
como se tivesse algo dizendo que o mestre teria necessidade de afastar-se fisicamente da convivência com eles. E aí, nessa ceia, ele aproveita e diz: meus amigos, meus filhos, meus irmãos, não se perturbem os vossos corações, nem as vossas emoções, porque há muitas moradas na casa do Pai. E é preciso, é necessário que eu retorne, porque eu não vim para ficar no planeta o tempo todo, na vivência material, nas experiências humanas, como vocês se encontram. E eu retornando, eu estarei com certeza aguardando a oportunidade de vocês também chegarem. Então, aos irmãos e irmãs que ele compartilhava a existência durante os 3 anos em que ele desenvolveu o seu evangelho, a sua vivência, as suas pregações, e também firmar mais uma vez seu amor e compaixão. Por que essas palavras? Para toda a humanidade. A palavra é esperança. Tenho esperança, porque a vida não acaba com a morte do corpo físico. Todos somos espíritos imortais, já dizia o mestre. E ao deixar a vivência física, qualquer que seja o motivo que leve o corpo físico a perder a vitalidade, não fiquem conturbados, não fiquem desarmonizados, porque serão acolhidos pelas diversas instâncias moradas da casa do Pai, de acordo com a necessidade, com a obra, com o mérito de cada um. Porque respeita-se a lei. A lei é natural, na consciência do indivíduo, respeita o livre-arbítrio e permite que possamos habitar o estado íntimo de acordo com como nós realmente nos encontramos. Então, essa é a sabedoria do mestre, nos orientando e nos ensinando. O que significa os verbos turbar e crer? Turbar significa causar sofrimento, perturbação. Não se turbe o vosso coração. Desequilíbrio, alteração da ordem. Porque haja o que houver, nós estaremos vivendo no plano espiritual entre os desencarnados. Crer são empregados de forma incisiva no texto, porque a intenção de atingir diretamente os sentimentos dos ouvintes, não apenas o raciocínio, a lógica, tendo em vista a necessidade de levantar-lhes o bom ânimo. Creiam, acreditem, analisem as obras. Não vemos o Pai, mas vemos as obras. Não se desequilibre. Então, esse texto tinha o objetivo de atingir a quem ouvia. E o mestre falava com amor, falava com carinho, falava com mansuetude. E a sua energia vibrava e encontrava morada no íntimo daqueles que o ouviam. Por isso que a nossa irmã Joana de Ângeles sempre nos diz que Jesus, quem o conheceu, quem conviveu com ele, quem o está buscando, nunca mais seremos os mesmos, porque estamos nos transformando lentamente, gradualmente, através das mensagens que foram trazidas por ele. Ânimo, fé, esperança e boa vontade. Lembramos das palavras fortes que ele utilizava a todos aqueles que o buscavam. Levanta e anda. A tua fé te curou. Tua fé te salvou. Significa autoestima. Lembramos da mulher que sofria com aquela grande hemorragia, que há anos, há mais de 10 anos, ninguém lograva curá-la. Mas ela teve tanta fé, acreditava, que aproximando-se de Jesus, nem que fosse tocando-lhe nas vestes, ela ficaria curada. E assim o fez. E o mestre pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: mestre, a multidão nos comprime nesse instante. E o Senhor pergunta quem lhe tocou. Ele disse: mas meu filho, foi um toque diferenciado. Por quê? Porque de mim saiu virtudes. E a chamada mulher morroíça do Evangelho levanta a mão, humildemente, tímida no meio da multidão, e diz: mestre, eu te toquei. E ele disse: vai, minha filha, a tua fé te curou. E ela mudou completamente a sua vida. Então, creia em Deus, creia também em mim, porque há muitas moradas na casa do Pai, e o Pai foi que me enviou para estar nesta morada com vocês. Lhes conduzindo, lhes ensinando a amar, lhes ensinando as leis que regem o universo, que regem a consciência, e os Espíritos vieram
E disseram a Kardec, quando ele pergunta, onde se encontra a lei divina? Na consciência do ser. Então, todos nós, espíritos, estamos fadados à perfeição, a habitar as moradas da casa do Pai de acordo com as nossas necessidades e o nosso crescimento evolutivo. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado em um mundo, passa a habitar outro. E assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já nós conquistamos. Então, nós nunca começamos do zero, nós já sabemos disso. Chegamos nessa encarnação com a bagagem que nos foi própria, até o momento que nós as construímos. E aqui chegamos, demos o primeiro choro, anunciando que chegamos no mundo dos vivos encarnados, escola chamada Terra. E ele, o mestre, vem depois nos receber, dizendo que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Então, é o progresso, a lei do progresso faz parte da nossa natureza. Estamos progredindo, como numa grande escola, num grande educandário. À medida que completamos aquele curso, aquela série, nós mudamos de estação. Para aprender sempre, porque por mais que nós estudemos, sempre sabemos que temos muito mais a aprender, compreender e vivenciar no universo inteiro, criado e mantido pelo que nós chamamos de Pai. A causa, quando pergunta Kardec, o que é a causa primeira de todas as outras. É a inteligência suprema do universo. E o mestre vem e diz, Deus é Pai. Pai justo, amoroso e bom. E os Espíritos nos apresentam lá os atributos desse Deus, desse nosso Pai. Por mais que nós nos enfrentemos a compreensão, eles utilizam a palavra infinitamente. Porque é justiça pura. E João nos diz que Deus é amor. Então, como o Pai amoroso permite que seus filhos evoluam, que foi para isso que nós fomos gerados, criados. E as categorias dos mundos habitados, eles nos apresentam no Evangelho, falando no Livro dos Espíritos das instâncias, onde os espíritos se agrupam de acordo com as suas necessidades, seus interesses e seu grau de evolução espiritual. Inúmeros são os mundos habitados no universo, criados por Deus, inúmeros. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Existe algo muito maior, muito profundo, que nós chamamos de Deus, que mantém a harmonia do universo. Criados por Deus para atender às diferentes finalidades. Adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Os mais adiantados, lógico, pertencem aos mundos mais evoluídos, porque a categoria do mundo está de acordo com o nosso mundo íntimo, nosso mundo mental, nosso mundo emocional. Os mundos inferiores, nós já sabemos que a existência é toda material. Reinam aí as paixões, porque quase nula é a vida moral. As paixões, a preservação material, a alimentação básica, as necessidades fundamentais do indivíduo, por onde nós jornadeamos como espíritos. Depois vem os mundos intermediários. Misturam-se aí nos mundos intermediários o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o que o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. A nós aqui no planeta Terra, convivemos nessa dualidade bem e mal. O bem é divino, muitas vezes se estabelece em silêncio, como se caminhasse em tamancos de pantufas, sem fazer barulho, e o mal, como é fruto ainda da ignorância da maioria de seres nós que habitamos o planeta, ele precisa de barulho, precisa de energia, precisa de manutenção, porque é passageiro. À medida que nós vamos mudando a nossa vibração, nosso mundo íntimo, a nossa vivência, o chamado mal, que é a ausência do bem, vai desaparecendo, vai diminuindo, e o bem vai tomando a proporção maior. Mas já existe, e assim nós convivemos. E convidamos a todos, né, como Jesus nos convida também,
a essa prática excelente, que é a prática do bem, porque fazer o bem, com certeza, faz bem. Mundos adiantados. A vida nesses mundos é, por assim dizer, toda espiritual. Informações relatadas na codificação, encontramos diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, cada espírito reside em local próprio de acordo com seu adiantamento. E a erraticidade ele nos traz como um intervalo, estado íntimo, pessoal, individual, intransferível, que o ser se encontra entre uma encarnação e outra. Após deixarmos o plano físico que nós nos encontramos, estaremos no plano dos desencarnados e levando essa bagagem íntima. E lá nós estaremos vivenciando as experiências que forem de acordo com as nossas necessidades. Porque não modificamos assim de uma hora para outra. Não é uma história, não é uma fantasia, é uma realidade. Então, passamos, tomamos consciência do estado em que nos encontramos e continuaremos com o mesmo desejo e objetivo que nós temos aqui da melhoria. Do estudo, que no plano espiritual também se estuda, nós sabemos disso. E quantos de nós estudamos para vir para cá trazendo esse conhecimento e relembrar, continuando estudando, buscando a doutrina, para relembrarmos o que nós ouvimos e vimos no plano espiritual dos desencarnados e nos vincularmos a esse processo educativo que é. Os mundos primitivos, olha a palavra, são os lugares em que reina o instinto em detrimento da inteligência, sendo que os seres assumem características animalescas e não fazem a mínima ideia de diferença entre justiça e injustiça. A falta de senso moral faz desses espíritos presentes em orbes do tipo terem aspectos rudimentares e ações ainda brutais. Afinal, não há ainda conhecimento sobre o que deve ou não fazer. Os mundos primitivos, como nos diz o Livro dos Espíritos, são os ensaios das primeiras encarnações do ser que saiu do reino vegetal, mineral, animal, chegou no nominal, mas ainda num estado muito primitivo, porque a inteligência ainda está se desenvolvendo. E o instinto sobrepõe ainda as necessidades, a busca, em detrimento dessa inteligência que ainda é rudimentar. Então, são os seres ensaiando, nós já saímos desses mundos primitivos, estamos no segundo degrau da escala evolutiva, e olha como ainda nos encontramos, o intelecto já está lá em cima, a tecnologia avançadíssima, mas o mundo íntimo, moral, ainda nos é convidado pelo mestre para que nós possamos fazer o melhor, por nós e pelo outro. Porque quando agimos no bem em qualquer ação, o universo inteiro recebe o reflexo dessa ação boa e maravilhosa de compreensão, de amor, de paz e de justiça que nós estamos experienciando nos diversos momentos da vida. Joana de Ângeles, mais uma vez, trazemos no Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Quanto mais primitivo é o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar, a fim de que, de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos que estão neles contidos, que se vão desenvolvendo conforme os fatores do seu relacionamento com o meio ambiente e circunstâncias, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro mundo, conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra estanque. Então, o progresso não para. A lei do progresso impulsiona a evolução constantemente. Então, o princípio espiritual, saindo ainda dos primeiros momentos para habitar pela primeira vez um corpo nominal, o mundo é mais grosseiro, que é de acordo com a sua própria necessidade. À medida que ele vai experimentando, ele vai desabrochando os conteúdos que tem no psiquismo. E esses conteúdos vão ficando latentes em nós, como espíritos em processo de evolução, que existe em cada um de nós. E aí, conforme as necessidades,
vamos pautando de um mundo para outro o progresso que jamais se torna estanque. Então, esse é o processo evolutivo, que a ciência já comprova, através do mestre e professor Charles Darwin, quando trouxe a questão do evolucionismo, abraçado também pela doutrina. Mas tem um princípio diretor, que é o princípio espiritual habitando os diversos reinos da natureza, e a partir daí angariando experiências cada vez maiores e melhores, e como consequência, habitando corpos e mundos com um nível mais avançado para expressar a inteligência e a moral. Então, é o mundo que nós nos encontramos hoje, planeta Terra. E o mundo de provas e expiações, que nós já conhecemos, que nós aqui estamos. E, nesse momento, estamos passando por uma grande prova e uma grande expiação, que é uma pandemia planetária. Há um ano, estamos vinculados nessas experiências e que estejamos aprendendo, que estejamos colocando o que temos de melhor serviço do equilíbrio, da paz, da orientação, do esclarecimento, para que possamos habitar esse mundo regenerado que está se aproximando de nós, no nosso íntimo, pelas nossas mudanças que estamos fazendo de comportamento nas nossas atitudes. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o objetivo da encarnação e obtém como resposta que ela existe para que os seres cheguem à perfeição, sendo que parte encarna como missão e outros para expiação, a grande maioria. Então, aqui estamos nós. O objetivo da encarnação, lembrando, não é sofrimento, é perfeição, é aperfeiçoamento das potencialidades divinas que fazem parte do espírito. Nós, enquanto seres espirituais em processo de evolução, seres espirituais, como diz o jesuíta Teilhard de Chardin, filósofo, somos seres espirituais em experiências humanas. Sempre, e não ao contrário. Nós não somos espíritos de vez em quando. Nós somos espíritos desde o momento da criação até a perfeição. Então, a encarnação tem esse grande objetivo: expiar ou provar. Então, uma coisa ou outra, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação é um banho depurador de limpeza perispiritual, mental, emocional, inteligência, moral, para que nós possamos respirar aliviado e passar a construir no nosso íntimo espírito regenerado, desejando foco, o bem, o amor, o bom e o belo. O atual estado do nosso planeta é esse. Nós já sabemos. Grande dissertação de Santo Agostinho lá no Evangelho, e ele começa dizendo, através da mediunidade, o que eu direi a vocês que vocês já não conheçam do mundo de provas e expiações, pois o planeta Terra em que vós habitais é um mundo de provas e expiações. O mal e o bem convivem. O mal avançado suplanta muitas vezes, chama atenção. O bem também existe e exige de nós disciplina, perseverança e fé. Pois muitos dos espíritos aqui encarnados se veem em condições de lidar com várias dificuldades e necessitamos passar por essas expiações para evoluir. E muitas vezes provar, para ver se o aprendizado que nós estamos tendo agora, que já tivemos antes, vamos colocar em prática. Então, desde o momento em que a pandemia se instalou, todas as instituições, os seus contatos com os seus adeptos, buscamos o uso da tecnologia para estarmos distantes fisicamente, mas juntos emocionalmente, e pela mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina, a mensagem do Cristo. Embora sejam mundos dominados ainda pelo mal, o progresso intelectual costuma surgir, pois muitos contam com suas qualidades inatas trazidas de outras existências. Então, nós aqui estamos assim. Tecnologia avançadíssima, cada dia aparece novidade. Que é isso?
a inteligência dos espíritos que vieram de outros orbes, onde lá eles já os conhecem e vieram trazer para cá. Para nós, uma novidade maravilhosa. A nós aqui, próximos e distantes ao mesmo tempo, próximos pelo pensamento, que nesse momento lembramos do salão doutrinário físico do NEPOM, do Núcleo Espírita da Polícia Militar. E nos vemos uns aos outros, sentados, fazendo palestra na recepção, dando boas-vindas a quem chega. Estamos fazendo isso agora virtualmente, não é, Cissa? A grande trabalhadora, Norma e todos os outros que conheço na casa, à frente desse trabalho de divulgação, de estudo, juntos, firmes no mesmo propósito. Então, é esse o progresso, é esse o estado em que nós nos encontramos, meus irmãos e amigos. Joana, mais uma vez, nos ensinando e nos educando também, como uma grande mestra que segue Jesus de Nazaré há muito tempo. O bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. Então, o futuro de todos nós, o bem. O mal vai ser passado, vai ficar lá no passado. Como nós já deixamos muitas bagagens lá atrás, que não nos servem mais, nós transformamos e viemos apostando em nós próprios. Queríamos encontrar o Consolador prometido por Ele, para que nós todos pudéssemos, estamos fazendo as nossas mudanças de atitudes nos dias atuais. O primeiro, o bem, à luz da psicologia profunda, é o autoencontro, a liberação do lado escuro planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro, o mal, a ausência do bem, são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação. Então, quantos irmãos nossos no planeta ainda vivenciam essa experiência do prazer do mal, de tumultuar, de desarmonizar, de desequilibrar, de assustar com as mensagens apavorantes que surgem? Tomemos cuidado. Passemos pelo crivo da razão antes, tivermos dúvida, não leva adiante, porque não vale a pena. Vamos divulgar o bem, o bom e o belo, e dizer para os companheiros, para os familiares, não se turbe vosso coração, lembre de Jesus. Ele disse que há muitas moradas na casa do Pai, e que nessas moradas ele nos aguarda, para que nós possamos fazer a nossa parte e evoluir para estar com ele perfeitos, como ele se encontra perfeito. Então, haja o que houver no planeta Terra, nós estaremos vivos, porque somos seres espirituais, imortais, vivendo na eternidade. E o Pai assim nos dotou dessas capacidades. Os mundos de regeneração servem como transição entre os planetas de provas e expiações. E os felizes é uma transição entre uma coisa e outra. Já não há aquelas paixões desordenadas. Os vícios que enclausuraram, o orgulho, a inveja, o ódio e demais sentimentos inferiores, como diz a mestra, deixarão de existir. Estarão em minoria, porque ainda estaremos nesse mundo de mudança íntima, trazendo o joio e o trigo em nós. O trigo é divino, foi semeado pelo dono da seara, pelo Criador e mantenedor da vida. E o joio veio se estabelecendo ao longo dos tempos, dos apegos, das paixões, do orgulho, da inveja, do ódio, da vaidade indesejada, de querer, de sentir, de desejar, no máximo, tudo aquilo que já não nos serve mais. E aí vai ter que passar. Vamos ter que, deixando esse joio, ele disse, não arranque não. Mestre, podemos arrancar, senhor, plantar o joio junto com o trigo? Não, para não correr o risco de arrancar juntos, porque são muito parecidos. São os dias atuais. Quantas promessas surgem como se fosse de felicidade, mas apenas da busca de coisas e objetos materiais,
como se a felicidade estivesse pautada exatamente só nesse foco. Arrancar no momento próprio, no momento da ceifa. A ceifa já começou. Há muito tempo, a seleção dos espíritos que estão deixando o planeta. Quantos estão carregando em si o joio que semearam? A maldade, a presunção, o ódio, a vingança. E outros estão já levando o trigo, que é divino. E com esse trigo, eles estarão em mundos melhores, em mundos superiores, em instâncias que a vida vai lhe deixar em bem-estar, junto com o bem-estar do mestre também. E os mundos felizes. O propósito da existência é o da evolução moral, pois compreendem de fato a beleza da prática da caridade e do amor ao próximo. Por isso são felizes, porque já praticam a lei natural, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, que é a única lei necessária à nossa felicidade. E que nós só não somos felizes quando dela nós nos afastamos. Então, nos mundos felizes, o propósito da existência é a evolução moral. Compreendem e vivem. E, de vez em quando, esses seres vêm até nós para dar o exemplo, para nos ensinar como é viver e ser feliz. A felicidade ainda não é deste mundo, mas pode começar neste mundo íntimo, a depender do foco que nós estamos dando à nossa felicidade. Nesses mundos, nesses planetas, o bem supera o mal e o conhecimento do plano espiritual se torna algo comum. Assim como lidamos aqui na Terra com nossas diversas tecnologias. Mundos felizes, os seres já são felizes, porque já compreendem que até o mal que possa surgir, ele será transformado pela maioria dos bons. Então, são felizes, porque ainda não alcançaram os mundos celestes ou divinos. Todos se comprazem do bem, pelo bem, com o bem e para o bem. Os sentimentos puros reinam soberanamente. Os mundos celestes ou divinos são as habitações daqueles que passaram por todos os estágios evolutivos que nós também estamos passando. Porque não seria justo Deus criar os anjos, os querubins, os serafins? Não. A doutrina nos esclarece de forma diferenciada. Jesus, nosso modelo e guia, também foi criado como nós, simples e ignorante. E ao longo dos tempos das suas encarnações, foi desenvolvendo os potenciais divinos em si, a ponto de tornar-se co-criador de uma morada da casa do Pai, para que ele pudesse orientar, governar, animar todos os seres. Pleno de amor, justiça e caridade. Então, são os mundos celestes ou divinos. E a mentora Joana de Ângeles nos diz que ele é o modelo e guia da humanidade, como todos os outros, né? Que ele desceu dos astros para iluminar a Terra, fez-se o pacificador de todas as vidas. E, segundo Joana, a primeira vez que esteve no planeta, porque a sua morada não é aqui. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Sempre vale a pena nós estarmos recordando. Qual o tipo mais perfeito, pergunta Kardec, que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então, é esse modelo, meus amigos, irmãos e irmãs que nos ouvem neste momento, que está nos atraindo para o seio divino, para as moradas, para a descoberta do reino em nós, amorosamente conduzindo o planeta, recebendo todos que estão desencarnando, quaisquer que sejam os motivos que estão deixando o corpo físico, a equipe de trabalho da Seara de Jesus estão abraçando amorosamente todos que chegam e consolando os que ficam, através do Consolador que ele prometeu. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito da Verdade,
que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco e permanecerá convosco eternamente. E a promessa se cumpriu. As vozes dos Espíritos tomaram conta do mundo. Em toda parte, como diz a introdução do Evangelho, os Espíritos do Senhor, como estrelas cadentes, a um convite, a um chamado do Mestre, descem à terra para iluminá-la. E a equipe se fez presente entre os encarnados e os desencarnados que ficaram no plano espiritual para trazer o consolo, trazer a doutrina, trazer os esclarecimentos, para que nós possamos ser fortalecidos em todos os momentos da nossa existência. E neste grande momento, principalmente, que no início foi bem difícil, ouvirmos o Fique em Casa, e agora estamos novamente vivenciando outro momento de necessidade de vigilância, de tolerância, de pensamentos bons. A vacina já se encontra entre nós, mas que vacinemos-nos intimamente, com o desejo do bem, com a oração, com o evangelho no lar, com a água frutificada, com o pensamento emitido vibracional para a humanidade inteira no planeta Terra, nos dois planos da vida e outros planos que possam existir, para que nós colaboremos com esse grande mestre, Messias de Nazaré, o meigo Rabi da Galileia, como dizia e diz ainda Madalena, Maria Madalena. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheço os caminhos. João, capítulo 14, versículo 3 e 4. Então, Jesus nos alertando, convidando que era necessário que ele fosse, preparar o lugar, auxiliar a todos nós na construção do reino de paz, do mundo de regeneração no nosso íntimo, até alcançarmos o mundo feliz, celeste e divino, que está em germe em todos nós. Joana de Ângeles, mais uma vez, o Evangelho à luz da psicologia profunda, procedente de outra morada ditosa e superior à morada terrestre, denominada Reino dos Céus. Jesus, homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançariam Deus, pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele demanda. É Joana, no mesmo livro, À Luz da Psicologia Profunda, a mensagem do Mestre. Então, ele é procedente de outras moradas, ditosa e superior ao mundo Terra, no momento que foi criado, e no mundo atual. Por isso que ele disse a Pilatos, quando perguntou se ele era rei dos judeus. Se ele era rei desse mundo. E ele disse, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Por enquanto, o meu reino não é daqui. Porque o meu reino já foi desenvolvido, o reino divino, nele próprio. E ela nos diz, a morada de onde ele vem é denominada Reino dos Céus, porque ele já desenvolveu em si. E teve a oportunidade de nos dizer, quando os discípulos perguntaram, mestre, quando vem o reino? De onde vem esse reino? Não aguarde que venha por aparência. Por quê? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está na consciência. E aí os Espíritos vieram confirmar que as leis que regem o reino estão em nossa própria consciência. E nós estamos aqui trabalhando por isso. Nosso irmão Emmanuel nos diz, temos assim no espaço incomensurável mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões, de acordo com a necessidade de cada morador. Os berços são os mundos primários,
onde o ser espiritual começa a ensaiar para a vida. Os mundos de experiências, onde já sai de um ponto para outro, os mundos universidade, onde se aprende, se compreende as leis, para espalhar por outros mundos, onde elas ainda não é conhecida. Os mundos templos, onde se ensina a lei de adoração, que está intrínseco em nós, o adorar. Adorar a Deus, que é o Pai, basta elevar o pensamento a Ele. E a prece como um grande recurso. E além da prece, o trabalho. O trabalho abençoado no bem faz com que nós possamos nos integrar com o Criador em cada momento que nós desejemos. Mundos oficinas são oficinas de trabalho para que o aprendizado chegue também aos outros mundos, mundos reformatórios, onde os indivíduos saem do sofrimento, saem do primitivismo, saem da dor, estão se reformando através da mensagem do Evangelho do Cristo de Nazaré, que permeia por todos os mundos, porque todos os seres têm o mesmo objetivo. Mundos hospitais. Os que saem doentes, doentes do ódio, do orgulho, da vaidade, da inveja, da prepotência, do desejo de barrar o bem, que é divino e nós não conseguimos. Ninguém consegue. O bem está em nós e o mal é passageiro. E com o tempo, vamos nos desnudando dele e caminhando para o bem, para o belo, e mundos prisões, onde indivíduos chegam com a própria consciência presos nos seus próprios atos. E lá se encontram como se estivessem presos em sofrimento eterno. Mas é tudo passageiro. Depende da vontade, do desejo do indivíduo de mudar, de melhorar. Joana de Ângeles. Examinando-se o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal, constatamos ser ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor, em conquistas permanentes e felicitadoras. O sofrimento é uma opção do espírito, que possuímos a liberdade de ação, embora limitada ao nosso nível evolutivo, mas podemos escolher o trabalho no bem. Ao invés de ficar sofrendo, vamos colocar a serviço as potencialidades, os bens, os talentos que nos foram dotados, que nós somos dotados pelo Criador, para colocar a serviço. E a partir daí, o sofrimento diminui. E nós percebemos que seremos realmente ditosos, como o Mestre nos ensina, como o Mestre nos orienta, para que nós todos sejamos. Então, amigos, irmãos que nos ouvem no NEPOM, e aqueles que estão nos seus lares neste momento, em suas casas, no trabalho, ouvindo esta mensagem, lembremos de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Ele não deixou o planeta Terra, porque ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. O Pai a ele confiou todos nós que estamos no planeta Terra. De Deus viemos, a Deus retornaremos, e esse barco, essa nau chamado planeta Terra, tem ele, Jesus de Nazaré, como o grande timoreiro, o condutor dessa barca, para entregar aos regaços do Pai espíritos sábios, amorosos, bons e justos. E assim ele diz, eu vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, então nós alcançaremos a perfeição, o reino divino em nós também. E aí estaremos em identidade com esse mestre amado, que é o mestre Jesus de Nazaré.
Obrigado a todos pela atenção, obrigado ao grupo do NEPOM. Que Jesus abençoe a equipe espiritual de trabalhadores, tanto encarnados como desencarnados, para que continuemos levando as atividades de aprimoramento espiritual de todos nós, em todos os momentos da nossa existência. Muita paz para todos, fiquemos em paz, que o Mestre amado e amigo de todas as horas abençoe a toda a humanidade. Muita paz.